João 4:34. O tema da minha pregação hoje é vocação. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Só esse versículo, olha para cá agora, por favor. O contexto aqui, os irmãos devem se lembrar. Uma mulher está diante de um poço, a mulher samaritana, e Jesus vem e pede: me dá água. E então ele começa um diálogo com aquela mulher samaritana, e os judeus não se davam com os samaritanos. E nesse meio campo, os discípulos saem para comprar comida. Jesus estava com fome, Jesus era gente. E então eles vão, enquanto eles saem para comprar comida, Jesus evangeliza falando dele mesmo para aquela mulher. Conversa, fala: olha, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. E quando ele está conversando com a mulher, os discípulos retornam com comida. E quando eles oferecem a comida para Jesus, Jesus diz isso: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui Jesus ele usa de uma forma figurada. Ele dá uma ilustração para explicar um princípio importantíssimo na minha e na sua vida. Que de fato, eu e você só somos realizados por completo quando nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode sim sentir realizações, ou melhor, felicidade em realizações cotidianas. Mas realização completa, senso de gratificação e realização pessoal, profissional, nós só encontraremos de fato quando obedecemos à vontade do Senhor. Quando damos ouvido à voz de Deus e cumprimos aquilo que Ele tem preparado para nós. Você sabe, a comida, ela serve para as duas coisas: sustento e prazer. Muitas vezes comemos com prazer. Aquela comida maravilhosa, é algo de Deus. Às vezes comemos mais por sustento. É algo não gostoso, mas que sustenta. Mas em relação à palavra de Deus também. Quando nós cumprimos a vontade do Senhor, você pode ter certeza, ela vai gerar sustento, só que não um sustento apenas físico, mas um sustento moral, para que nós possamos continuar a caminhar da vida. E ela também vai gerar prazer. Talvez não prazer para o seu ego. Porque às vezes a vontade de Deus não é a mesma vontade nossa. E quando nós deixamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, parece que o nosso ego é esmagado, esmiuçado. Pode não gerar prazer para o ego, mas sempre vai gerar satisfação por cumprir aquilo que é a vontade de Deus. E Jesus, que ele está dizendo aqui em outras palavras, é o seguinte: eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. E é assim que nós precisamos viver. Viver para fazer a vontade do nosso Deus. Paulo, de forma mais direta, em 2 Coríntios 5,15, ele diz assim: ele, falando a respeito de Jesus Cristo, ele morreu para que os que vivem, nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, quando nós somos de fato lavados, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, nós não devemos mais viver para nós, mas viver para Ele. E em Mateus 16:24, Jesus também diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele sabe que é nessa verdade absoluta que consiste a verdadeira realização do ser humano, em obedecer ao Senhor. A Bíblia fala, em muitas passagens, que o homem de fato só consegue viver de forma feliz e verdadeira quando ele obedece ao Senhor. Do contrário, são alegrias apenas esporádicas, apenas momentâneas. Nós vivemos para fazer a vontade do Senhor. Nisto consiste a verdadeira felicidade, na fidelidade, na obediência, aquilo que o Senhor planejou e projetou para cada um de nós que estamos aqui. Como eu vou falar sobre vocação hoje, isso aqui não é um fórum de orientação profissional, não. Mas eu quero mostrar que todos nós temos uma vocação, e se nós obedecermos aquilo que o Senhor nos programou para fazer, é só aí que encontraremos a verdadeira felicidade. E dentro disso, eu quero, na verdade, combater aquela maldita frase, infelizmente dita por muitos pastores, que é a seguinte: não desista dos seus sonhos. Talvez você já ouviu isso de muitos palestrantes motivacionais, e às vezes até de púlpito. Não desista do seu sonho. Primeiro, é claro, você não vai achar essa frase na Bíblia. Isso é ignorância, ficar procurando. Mas o princípio também você não vai achar. Assim como nós não achamos a palavra trindade na Escritura,
A palavra não está ali, que Deus é três e Deus é um, mas o princípio corre por toda a Escritura. Da mesma forma, esse princípio de que, olha, Deus ainda realiza sonhos, não desista dos seus sonhos, você não vai encontrar na Escritura, a não ser em alguns textos totalmente fora de contexto. O chamado de Jesus para mim e para você é simplesmente esse: negue-se a si mesmo e siga-me. A ideia aqui que Jesus passa para nós é: ame a Deus, como Ele explica os maiores mandamentos, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nisto consiste a verdadeira felicidade e propósito do ser humano. É interessante que ele diz: olha, se seu pai se colocar entre mim e você, fique comigo. Se seus filhos se colocarem entre mim e você, fique comigo. Se os seus bens se colocarem entre mim e você, fique comigo. Ora, se coisas extremamente importantes como família, filho, se colocarem entre nós e Deus, Deus diz: olha, devemos obedecer a Ele. Quanto mais os nossos sonhos, que na maioria das vezes são mesquinhos, egoístas e individualistas. Por que às vezes você pensa: ai, meu sonho, pastor, vou dar um exemplo de pastor, você aplica na sua vida. Por que às vezes o pastor pensa: ai, meu sonho é ter uma igreja grande, um monte de gente? Você sabe, igreja grande dá status. Eu não estou dizendo que todos pensam dessa forma, claro que não. Mas se nós formos fazer uma análise sincera no nosso coração, veremos que a maioria dos nossos sonhos, por que talvez você quer passar no vestibular? Que é um bom emprego. Para que será? Pode ser que é para impressionar os outros. Para quando chegar no final de ano, na sua família, você não chegar como um derrotado, com um carrinho Fiat 147, mas carro novo, para mostrar: eu venci. Então devemos fazer essa análise em nós mesmos. Nada deve se colocar entre nós e a vontade do nosso Deus, nem mesmo os nossos sonhos. O erro dessa frase, não desista de seus sonhos, são basicamente dois. Primeiro, essa frase passa a noção de que a felicidade está em você. Você é o dono do seu destino. A felicidade está naquilo que você faz, naquilo que você conquista, naqueles sonhos que você colocou na sua mente. Às vezes a maioria deles é tudo fantasia. Se você conseguir essas coisas, aí então você vai achar a felicidade. Eu posso citar para você dezenas de pessoas que tinham um objetivo na vida, conseguiram e terminaram frustrados. Uma vez eu vi um medalhista, se eu não me engano, da Olimpíada de 86, 88, não lembro. E olha que interessante, conseguiu o objetivo de todo esportista, medalha de ouro. Uma semana depois estava com depressão. Como? Olha, porque o objetivo era apenas aquele. Mas segundo, o erro dessa frase, não desista dos seus sonhos, dá a ideia de que com persistência você vai chegar lá. Persista. Não é isso que muitos palestrantes motivacionais, e às vezes de púlpito, dizem? Persista, não desista, busque o seu sonho, passe por cima de tudo e de todos, mas não desista que você vai conseguir. Será mesmo? Você vai conseguir? O princípio bíblico é um pouquinho diferente. Não é não desista dos seus sonhos, mas obedeça ao Senhor e faça o melhor com aquilo que estiver ao seu alcance, com aquilo que estiver na sua mão. Persiga a vontade de Deus para a sua vida. É isso que nós devemos perseguir. Não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus para nós. Não a nossa vontade, mas a vontade que Deus tem para mim e para você. E Deus coloca essa vontade em primeiro lugar na Escritura. Se você não lê, como você vai saber a vontade de Deus? Mas também Deus coloca vários sinais que às vezes nós temos que perceber. E eu quero aqui também, se possível, mostrar alguns. Como diz Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O grande problema é que às vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Deus está bem claro dizendo aqui: olha, vai para o norte. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que nós temos inclinação para ir para o sul. Ah, mas eu acho que aqui é tão melhor. E depois a gente não sabe porque a gente bate a cabeça lá na frente e vive frustrado. Com o advento do iluminismo, onde as pessoas de fato colocaram Deus de lado, a religião de lado, enalteceram a sua própria inteligência, eles diziam assim: não precisamos da religião, não precisamos de Deus, jogue Deus para debaixo do tapete, nós somos o nosso próprio Deus, nós conseguimos, se quisermos, alcançaremos a nossa própria felicidade. É isso que nós precisamos. Se nós tivermos objetivo, nós alcançaremos a nossa própria felicidade. É interessante que antes do iluminismo,
cristãos não iam para sua mente, não iam para o seu coração, para saber o que trazia a felicidade. Sabe para onde eles iam? Iam para a Escritura. Eles sabiam, olha, a felicidade consiste nisso aqui que Jesus acabou de dizer, em fazer a vontade do meu Pai. Você sozinho, meu irmão, você não pode achar razão para a sua vida. Você sozinho, você não vai achar razão para a sua existência e alegria plena, não vai. A não ser que você vá para a Escritura e ache aquilo que Deus planejou para você. Como diz Santo Agostinho, tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo. Foi para isso que Deus nos criou. Tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo. E a nossa alma está desassossegada, até que encontre repouso em ti. E assim o homem sempre vai estar em desassossego, se ele não perseguir a vontade do Senhor. O homem, durante a história, já adorou vários ídolos, vários. Imagens de pau, de pedra, reis, imperadores, Estado. Mas sabe qual o ídolo que o homem mais adora? Ele mesmo. Você, o seu maior ídolo, é você mesmo. Porque na maioria das vezes você quer fazer o que você acha melhor, e não aquilo que Deus acha melhor. E se esquece que a essência da realização, de acordo com a Escritura, e não só com a Escritura, as confissões históricas da Igreja Reformada, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, seu primeiro parágrafo diz que nós existimos com a finalidade de glorificar a Deus. É para isso que nós vivemos. E se você está fora desse propósito de viver para glorificar a Deus, você sempre vai viver frustrado. A nossa vida existe para Ele, só encontraremos propósito e realização quando cumprimos a sua vontade. Ainda que na caminhada, fazendo a vontade de Deus, venhamos a passar por dificuldades, mas nunca vai faltar a paz de saber que estamos obedecendo ao nosso Senhor. Vocação, no latim, significa vocare, de fato chamar, chamado. Chamado de Deus para uma missão. Até os ímpios acreditam em chamado. Não de Deus, é óbvio. Eles dizem, fui chamado pelo destino para ser um advogado, um médico, um defensor das causas humanas. E você sabia que até os ímpios, que vivem de acordo com aquilo que eles sabem que eles foram chamados pelo acaso, que na verdade é Deus, eles vivem melhor. Eles não são frustrados. Os ímpios sabem disso. Mas o problema é que muitos pensam que apenas grandes homens têm chamado. Apenas médicos, advogados, pastores têm chamado. E é um engano. Todos nós temos chamado, todos nós temos uma vocação. E é isso que eu quero passar. O primeiro princípio, então, é o seguinte. Todos têm uma vocação. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Todos têm uma vocação. Esse todos inclui você. Vocação não é apenas ser médico, pastor, professor. Se você for ao Google e colocar assim, ó, vocação, sabe o que vai aparecer? Apelo à inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. Até o Google dá essa tradução. Achando que vocação é apenas pastor, apenas sacerdote que tem. Mas essa mentalidade vem da Idade Média, que por conta do catolicismo, eles viviam dizendo, olha que quem tem chamado verdadeiramente é pastor, é sacerdote. O resto é subsistencial. Casualidade. Vocação é o sacerdócio, o resto é secular, apenas subsistência. Mas o problema é que hoje muitos dentro da igreja acabam pensando dessa forma. O pastor tem chamado para pregar. Você pode não ter para pregar, mas quem disse que você não tem vocação? Quem disse que você não tem chamado? Eu, pelo menos, aprendi que quem tinha chamado era só pastor. O resto estava vivendo por viver, para se manter de pé. E é um engano. É um engano. Uma vez, eu ouvi um pastor dizer que medicina não é de Deus. Sabe por quê? Interfere na vontade humana. Eu fico pensando, né? Imagina, por exemplo, o nosso irmão que é médico, ele está lá operando, a pessoa vai morrer, ele vai lá e com a habilidade que Deus deu, faz uma intervenção cirúrgica e salva a pessoa. Eu fico imaginando Deus lá no céu, ai, agora que eu ia matar ele, por que que esse médico entrou no meio? Você consegue imaginar um negócio desse? Atrapalhou matar o rapaz. Ou o contrário. Eu ia fazer ele ficar vivo. Por que o médico foi colocar a mão? Agora morreu. Você acha que nós podemos mesmo? Temos esse poder de atrapalhar a vontade divina para alguém? É claro que não. Mas graças a Deus, com o advento da reforma protestante, a ideia original de Deus foi restaurada. E qual a ideia original de Deus? Que todos temos um chamado. Todos temos uma vocação, como diz Paulo em 1 Coríntios 10.
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é apenas o pastor que deve fazer tudo para a glória de Deus. O estudante deve fazer tudo para a glória de Deus. O pai, a mãe, o pedreiro, o carpinteiro, o funcionário, o peão, o patrão, todos devem viver para a glória de Deus. Depois de Colossenses, Paulo diz que nós devemos servir ao Senhor natural, patrão, como se estivéssemos servindo a Cristo. Olha que princípio importantíssimo. Quando você está lá no seu trabalho, talvez aguentar naquele patrão carne de pescoço, ímpio, endemoniado das trevas, sirva a ele como se fosse a Deus. É claro, quando ele mandava você fazer o que é reto, mas trabalhe para ele como se fosse para Jesus Cristo, não apenas porque ele está olhando, mas dê o seu melhor. Faça do seu trabalho aquilo que você melhor pode fazer. É esse o princípio da Escritura, e assim nós glorificamos a Deus. Ganhar dinheiro é importante? Claro que é, mas o foco do nosso trabalho não é ganhar dinheiro. O foco do nosso trabalho e da nossa existência tem que ser glorificar a Deus por meio das nossas habilidades. Você sabe, temos habilidades diferentes. Minha esposa, esse tempo atrás, estava com um problema terrível no dente, e dor de dente, quem já teve sabe, o negócio é brabo. E então, eu peguei e levei numa irmã, é dentista. Primeiro, porque gestante, dentista nenhum quer mexer com gestante. Daí eu levei a irmã, salva a vida da minha esposa. A irmã, foi questão de 40, 50 minutos tratando o dente dela. Minha esposa saiu maravilhada com ela. Sumiu a dor, 3 dias me atormentando. Eu glorifiquei a Deus pelo serviço da irmã. Se não fosse aquela dentista, minha esposa estava com dor até hoje. E é claro, quando nós fazemos o nosso serviço bem feito, além de glorificarmos a Deus em primeiro lugar, o nosso bolso também agradece, vamos receber. E se trabalhamos bem, vamos receber bem. Pedreiro, meu irmão, foi feito para glorificar a Deus. Carpinteiro, faxineiro, foi feito para glorificar a Deus. Agora, se você vai para o seu serviço e pensa assim, eu estou fazendo isso aqui não apenas para o meu chefe, para o meu patrão, mas eu estou fazendo para Deus. Eu tenho certeza que você vai ser um funcionário mais dedicado. Você vai ser um patrão mais dedicado. Michelangelo, quando ele estava pintando a Capela Sistina, ele estava pintando uma parte bem obscura que dificilmente as pessoas veriam. E então uma pessoa questiona ele e diz o seguinte: mas Michelangelo, um grande pintor, você está pintando esse negócio no canto aí, ninguém vai ver. Olha a resposta dele: Deus verá. Consegue ver a motivação? Não importa se as pessoas não vejam. Eu vou fazer o meu melhor porque eu sei que Deus verá. E se todos nós trabalhássemos dessa forma? Não apenas eu, quando estudo a Escritura na minha casa, quando oro, sabendo que Deus me vê. E se você lá no seu serviço exercitasse, fazer o seu melhor, sabendo, olha, essa faxina aqui, talvez a minha patroa não vai perceber o que eu fiz, mas Deus vai. Essa parede que eu estou levantando aqui, não sei se as pessoas vão reparar o capricho que eu estou fazendo, mas Deus vai. Seríamos pessoas muito melhores, com certeza. Se você trabalha com atendimento ao público e resolve tratar aquelas pessoas como criaturas de Deus, você vai glorificar a Deus daquela forma. Vocacionado, portanto, não é só o pastor ou aquele que quer acabar com a escravidão. Princesa Isabel era vocacionada a libertar o povo. Sim, você também. Às vezes é vocacionado a libertar a sua casa da sujeira, com a faxina. Todos temos uma vocação. Vou dar um exemplo para você de uma coisa simples da vida, que é a vocação. Que muitos negligenciam, e na verdade muitos não dão nem valor. Pai e mãe. Pai e mãe é vocação. Pastor, mas eu não sei se eu tenho muito jeito. Não, tem filho, então você é vocacionado. Pode ter certeza. E vai ter que fazer um negócio bem feito. Tem filho, acabou de ter a vocação de ser pai e de ser mãe. É tão sério que a Bíblia fala que a mulher, todavia, será preservada na missão de mãe. A palavrinha preservada é sozo, que pode ser trocado por salva. Ou seja, a mulher, todavia, será salva pela missão de mãe. Eu sei que quando nós ouvimos falar dos missionários, olha, pessoas que deram a vida para trazer o evangelho para cá. E é claro, foram instrumentos de Deus. Mas a missão ali, a palavra que usa para missionário é a mesma palavra que usa para mãe. Assim como os missionários têm a missão de levar o evangelho para a vida, serem salvas, a mãe tem a missão de cuidar dos filhos. Já viu um soldado, quando ele vai para uma batalha, às vezes pode até morrer, mas ele está cumprindo a missão que o comandante deu. E essa missão que Deus deu para a mãe, para o pai,
Se você, meu irmão, entende que o seu trabalho, que a sua vida é uma missão que Deus confiou a você, você vai ver as coisas diferentes. Se você é um pedreiro, você não vai erguer uma parede pensando apenas assim, estou erguendo uma parede. Mas você vai saber, não, eu estou construindo um sonho. Alguém sonhou para ter essa casa. Alguém trabalhou. Alguém se dedicou. E por conta disso, pelo sonho de outra pessoa, eu vou fazer o meu melhor. Agora, quando nós esquecemos, pensamos apenas no rendimento econômico, no dinheiro. Se nós esquecemos e pensamos apenas no dinheiro, a tendência é se frustrar. A ideia base de vocação é a seguinte: paixão, habilidade, talento. E nós temos habilidades diferentes. Temos. Nem todo mundo faz a mesma coisa. O irmão foi arrumar um negócio na minha casa lá, pedreiro. Pastor, o senhor me ajuda? Claro que ajuda. Ele se arrependeu de ter pedido para eu ajudar. Mas isso aqui não dá para mim não, eu tenho que pregar, mas pregar a palavra. Prego, martelo, não dá. Não consigo. Temos habilidades diferentes. Eu, pelo menos, da onde eu vim, da igreja que eu vim, eu aprendi o seguinte: olha, todo crente é um ministro. Ou seja, todos foram chamados para pregar. Todos os homens foram chamados para ser pastor. Eu falei, meu Deus do céu, se todos foram chamados para ser pastor, quem vai ser ovelha? Se todos fossem chamados para ser médico, quem quer ser o paciente? É ilógico. Alguns foram chamados, sim, para exercer liderança, outros não. Habilidade diferente. Filhos têm habilidade diferente. Às vezes você pode ter 2 filhos, ou 3, saiu da mesma fábrica. É igual. Você que tem mais de filho, é igual às crianças. Eu vejo às vezes lá um menininho, às vezes é irmão, joga bola que é uma maravilha esse aqui. Você olha para o outro irmão, parece que tem 3 pernas esquerdas. Não sabe nem chutar. Fazer o quê? É habilidade diferente, vai fazer outra coisa. E é isso que nós temos que reparar. Mas hoje muitos pais são medíocres. Sabe por quê? Eles não se importam com a habilidade, com o talento do filho. Mas eles querem ver o menino com diploma na mão. Com uma faculdade. Quer ver o menino com um bom salário, num bom concurso. Ganha bem? Não interessa se está fazendo o que quer. O que importa é ganhar bem. Mas depois não sabe o que a criança é frustrada. O pai que às vezes quer ver a realização do sonho dele na criança. Daí está lá. Imagina, eu falo, meu sonho é que meu filho seja militar. É o meu sonho. Será que é o sonho dele? Não sei. Igual tinha um amigo meu da minha turma de sargento. Eu nunca vi, cara. Sargento de infantaria. Vive no mato. Tinha alergia à formiga. Não dá. Não é a vocação dele esse negócio, meu Deus. Não tem que ficar ali. Vocação. Você que é pai, você precisa prestar atenção nas habilidades diferentes dos seus filhos. Ontem estava na casa do irmão, o menininho dele de 4 anos desmontando a bicicleta. Falei, Deus do céu! E ele não tinha força, magrinho. Colocava a chave, pegava a marreta e ia batendo, mas arrancou tudo os parafusos, desmontou inteirinho a bicicleta. Falei, rapaz, irmão, presta atenção nisso daí, hein? Agora, tem uns que não sabem dar um nó no varal. Não sabe fazer nada. Mas às vezes a vocação é outra. Às vezes tem uma habilidade para algo específico. E é isso que nós temos que reparar. Nós somos naturais? Claro que sim. Mas acima de tudo somos espirituais. Precisamos saber que o nosso trabalho tem que transcender. Ou seja, não viver apenas de acordo com aquilo que tocamos, mas ir além. Um exemplo de transcender é o amor. Você sabe, o amor é algo físico, você toca, sim. Mas é algo que traz uma alegria, uma paz no coração. E isso nós devemos fazer também em relação à nossa vocação, aquilo que fazemos para o Senhor. Mas eu sei que muitos talvez não aprenderam isso, que devemos viver de acordo com o que Deus nos ordena, devemos viver de acordo com as habilidades que Deus nos deu. E talvez você esteja fazendo algo hoje que você não foi vocacionado. Pode acontecer? Claro que pode. Fala, pastor, estou aqui porque meu pai quis. Estou aqui porque o mercado de emprego era o que dava mais dinheiro. Como que eu faço agora? Mas eu vim falar para você, mesmo assim, por mais que seja difícil mudar, tem como você nessa situação glorificar a Deus. Sabe como? Paulo diz em Efésios 6,5, que nós devemos obedecer ao nosso patrão como ao Senhor. Ou seja, devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance como se estivéssemos fazendo para Deus. Um exemplo bem claro. Escravidão, é claro que não é vontade de Deus. Ou você acha que é vontade de Deus? Claro que não. Escravidão é consequência do pecado. Mas, mesmo um negócio que não é a vontade de Deus, olha o que diz a Escritura em 1 Coríntios 7,20. Aqui Paulo falando para escravos, cada um permaneça na vocação em que fosse chamado.
fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, Deus chamou você e você é escravo, se pode se livrar, se livra. Se não, não te preocupe não. Por quê? Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. O que você puder mudar, mude. O que não puder, faça da melhor maneira possível. É isso que Paulo está ensinando. Até um escravo, meu irmão, tem como fazer a vontade de Deus, fazer o seu melhor, e é isso que nós devemos fazer. Portanto, tem algumas vocações que são primordiais, como, por exemplo, pai e mãe, que eu falei. Você não pode dizer assim, olha, eu tenho uma missão de ser um advogado e defender os pobres. Joia. Joia, maravilha. Se você tem essa certeza, corra atrás. É Deus que você sente que preparou isso para você, corra atrás. Mas você não pode fazer isso e largar a sua missão primordial. Imagina uma mãe, sai para defender os outros e esquece do filho. Uma professora que ensina todo mundo e não ensina dentro de casa. Isso não pode acontecer. Infelizmente, com o advento do feminismo, aquela endemoniada Beth Friedman, ela diz que o feminismo, que ser mãe é opressão, traz frustração. Ela vive debatendo que é o seguinte, olha, você tem que sair do quartel-general da sua casa, como se fosse um presídio a casa para as mulheres. Essa é a ideia do feminismo. Ser mãe é opressão. Abandonem os seus filhos e busquem a sua carreira. É o princípio dela. Vão ser felizes. Abandone a família e busque a carreira. E ela não diz isso de forma velada, não, de forma bem explícita, escrachada. Abandone a família e siga a carreira. Aí você não vai ser frustrada. Mas sabia que a frustração só aumenta? Não adianta. Você pode ser uma grande mulher reconhecida diante da sociedade. Você tem um reconhecimento dentro da sua casa? Dos seus filhos? Da sua família? O problema da mulher não é o distanciamento do mercado de trabalho. Nada contra a mulher trabalhar, nada contra. O problema não é o distanciamento do mercado de trabalho, mas o distanciamento do Criador, do propósito que Deus tem para a vida dela. E se você foge do propósito, meu irmão, não adianta, pode ser o serviço mais bem remunerado do mundo. Sempre vai se tornar tedioso. Segundo princípio, vocação é obedecer à escolha divina. Você pode repetir comigo? Vocação é obedecer à escolha divina. Deixar bem claro, vocação não é fruto de escolha, mas de obediência. O sacerdote na tribo de Levi, no antigo Israel, ele não era perguntado se ele queria ser sacerdote. Ele não era consultado. Nasceu na tribo de Levi, vai ser sacerdote. Era apenas informado. Não tinha opção. Você quer ser sacerdote? Não, é da tribo de Levi? Perdeu o playboy. Sacerdote, acabou. Muitos reis também eram assim. Vocação é você obedecer à vontade de Deus, mesmo que às vezes pode não ser a sua vontade. Sabe por que você nunca vai ver um homossexual feliz? Nunca vai ver? Porque eles estão fora do que Deus planejou. Eles estão fora do propósito de Deus. Infelizmente, todos nós temos um pouco disso, de querer fugir dos planos e do propósito de Deus. E o resultado, sempre, angústia e frustração. Muitas coisas você não escolhe, eu não escolho. Você escolheu a cor que você nasce? Escolheu a cor que você nasceu ou não, né? Escolheu seus pais? Escolheu onde você nasceu? Cor do olho? Se você pudesse escolher onde você nascesse, meu irmão, duvido você nascer aqui no Brasil. Eu queria nascer lá nos States. A gente não escolhe. Não escolhemos nem a nossa família, não escolhemos nada. Nem a nossa personalidade. Personalidade, você sabe, é uma diferente da outra. É claro, tem alguns traços de personalidade que nós podemos mudar. E devemos mudar para o bem do próximo, para o nosso bem. É aquela pessoa que é muito durona. Você tem que mudar, não adianta, tem coisas que temos que mudar. Pessoa muito vergonhosa. Às vezes precisa falar um pouquinho mais, porque senão a pessoa vai ficar achando que é metida, e sendo que não é. Pastor, mas é a personalidade. O que pode mudar? Muda. O que não der, fazer o quê? Paciência. Temos dons diferentes. Eu fico olhando para Davi, e eu vejo Davi, né? Olha, Davi nasceu para ser rei. Essa era a vocação dele, o propósito dele. Algo maravilhoso. E eu olho para Jonatas, companheiro dele. Nasceu para servir e para ajudar. Eu não sei qual vocação é melhor. Ou qual vocação é mais grandiosa. Aquele que nasce para liderar,
Ou aquele que nasce para ajudar alguém a liderar. Porque esse foi o trabalho de Jonatas. Ele era para ser rei, o pai dele era rei, ele ia ser o próximo. O que ele disse? Ele falou, não, eu vou ajudar Davi a ser rei, porque Deus escolheu ele para reinar. Na igreja também às vezes funciona assim. Uns foram chamados para pregar, outros para liderar, outros para cantar. Outros foram chamados para ajudar esses irmãos a fazer essas coisas. E os dois são chamados maravilhosos. Essa história de buscar os seus sonhos passa um ar de que, olha, eu sou dono do meu destino. Busca os seus sonhos, ou seja, você determina onde você vai chegar. O seu sonho, o seu destino é você que determina. Meu irmão, o nosso sonho deve ser realizar o sonho de Deus. É nisto que consiste a verdadeira felicidade e realização. Olha o exemplo de Davi. Golias afrontando o povo. E o exército de Israel, cheio de homem, banana. Mas também imagina, gigantão, né? Dias e dias, chegava aquele gigante e dizia assim, ó, tem homem Israel. Imagina, todo dia chega um cara na porta da igreja aí, tem homem nessa igreja aqui? Olha os irmãos, hã? Falando com quem? Não tem não. É mais ou menos por aí. Todo dia, cara, chegava um gigante lá. Tem homem nesse exército, o povo disfarçava. Tem que homem o quê, rapaz? Para com isso, que não tem não. Sabe o que faz diferença de Davi? Davi não me disse assim, quem é ele para afrontar minha honra? Vou acabar com ele. Sabia que não? Olha o que Davi disse. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele ficou mais preocupado com a honra de Deus, com o exército de Deus perder, do que com a sua própria honra. E é isso que nós devemos fazer. Pastor, qual é o meu sonho? Você já perguntou qual que é o sonho de Deus para você buscar e batalhar por ele? Davi foi feliz na sua carreira, porque ele buscou realizar o sonho de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Terceiro, vocação é não fazer o que gosta. Seria bom se toda vocação era fazer só aquilo que a gente gosta. Mas infelizmente, às vezes não é. Talvez você já ouviu aquela frase assim, olha, você trabalha por prazer ou por dinheiro? Você deve ter ouvido. Essa frase dá a noção seguinte, apenas duas alternativas para a gente trabalhar. Ou se trabalha por prazer, ou se trabalha por dinheiro. É claro, pesquisas dizem, e é a mais pura verdade, aqueles que trabalham naquilo que gosta, a médio e longo prazo, vão ser mais felizes e vão ganhar mais. Porque se você está fazendo o que você gosta, meu irmão, você vai fazer bem feito. Eu fico imaginando, Neymar jogar bola. Aí o cara ganha milhões para jogar bola. Meu Deus do céu. É por isso que é bom. Faz o que gosta. Mas será que só tem essas duas possibilidades? Trabalhar por prazer ou por dinheiro? Olha o exemplo de Paulo. Paulo morreu pobre, cheio de sofrimento. Uma vida sofrida. E detalhe, logo quando ele se converteu, olha a profecia de Deus para ele. Esse homem importa sofrer pelo meu nome. Vai ver o que é bom para tosse. Vai ver o quanto importa sofrer por mim. Paulo foi avisado no comecinho. Mas você percebeu que Paulo não fugiu do plano de Deus para ele? Mesmo sofrendo, e convenhamos, Paulo sofreu demais. Naufrágio, 40 anos de açoite, perseguido aonde ia, apedrejaram uma vez ele, deram ele como morto, e está o homem lá de pé de novo. Ele dizia assim, tragam em meu corpo as marcas de Cristo. Alguns teólogos dizem que Paulo era tão deformado fisicamente, que ele chegava, ele não precisava apresentar credencial, era só tirar a camisa. Essa aqui que eu sofri, onde é que eu estou? Essa é minha credencial. Mas o que fez esse homem mesmo assim continuar obedecendo? A não ser a certeza de que estava cumprindo o propósito de Deus para ele, mesmo em meio ao sofrimento. Vocação hoje em dia em nosso mundo é substituído por emprego. Qual vocação que você tem o que você vai trabalhar quando você crescer? Em se tratando disso, tem apenas duas escolhas, os medíocres e os ambiciosos. O que é um medíocre? O medíocre é aquele que aceita um servicinho simples, sem status, ganhando pouco, esse é medíocre. Mas tem o outro, o ambicioso, aquele que sempre quer chegar longe, quer passar por cima dos outros, quer sempre estar no topo. Esses daí são os aplaudidos. É isso mesmo, você tem que sempre buscar estar no topo. O mundo diz que só tem essas duas alternativas, mas quem diz que a vida pode ser pautada só com parâmetro em dinheiro? Você acha que realmente a nossa vida, nós que somos espirituais, é pautada apenas em relação ao dinheiro? Se fosse em relação ao dinheiro, os missionários europeus, ingleses que trouxeram o evangelho para cá, eles não tinham por que vir. No século passado, meu irmão, a Inglaterra já era muito mais avançada que o Brasil é hoje.
já tinha metrô, já tinha um monte de coisa lá. E mesmo assim eles largam tudo e vêm para uma mata aqui, pegar febre amarela, tá ela de novo aí. Febre amarela, morrer, apenas para trazer o evangelho. O que explica isso a não ser vocação? Saber que é o propósito de Deus, vontade de Deus para eles. Quer algo mais fabuloso do que vocação de mãe? A mulher tem filho. Primeira viagem, ela pensa assim, né? Engordei. E dorme. Que mulher com 8 meses consegue dormir direito? Nem o marido consegue dormir, né? Porque mexe a noite inteira. Terrível. Graças a Deus passando. Você percebeu? Engorda. Estria. E dor. E preocupação. E outra coisa. Sabe? Alguém vai rasgar a sua barriga para a criança sair. Eu ficaria apavorado só de pensar nisso. Daí tem o filho. Fica sem dormir. Dá trabalho. O menininho começa a crescer. O que ela diz? Vamos ter outro. O que explica um negócio desse? Meu, gosta de sofrer, parece, meu Deus do céu. A não ser vocação. Vocação para ser mãe. É verdade, nós também podemos sufocar a vocação. Moisés fez isso. Deus deu um chamado para ele. Ele foi preparado, ele foi educado nas melhores faculdades do Egito. Ele era para ser libertador, e de fato foi. Mas quando Deus chama ele, sabe o que ele diz? Senhor, eu não sei falar direito. Não sei falar. Mas calma aí, você aprendeu da melhor maneira possível. Tem como a gente sim sufocar a vocação de Deus para a gente. Mas se a gente não aprender a fazer aquilo que é a vontade de Deus, a frustração sempre vai tomar conta de nós. Você pensa assim, pastor, mas talvez seja tarde para aprender algumas habilidades. Como algumas irmãs já disseram, olha, eu queria fazer como o senhor e sua esposa faz, que nós ensinamos nossos filhos em casa, não mandamos para a escola. Só que eles dizem, pastor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Tá certo. Você pode não dar conta de dar ensino cognitivo para a criança. Mas você tem que saber que quando você manda para a escola, o objetivo da escola é apenas o assentimento intelectual, apenas o conhecimento intelectual. É isso que eles têm que passar para o seu filho. Educação, meu irmão e minha irmã, vem de berço. É você que precisa sentar e explicar a Bíblia, ou você acha que na escola comunista que nós temos vai ensinar a Bíblia para o seu filho? Não, eles vão ensinar que Che Guevara era bom, que a esquerda é joia, que o socialismo é algo maravilhoso. Você precisa sentar todo dia com seu filho e ensinar. Pastor, mas eu não sei muito de Bíblia. O problema é seu, você tem que procurar saber. Vai ver vídeo no celular, YouTube, como que as mães ensinam. Leia a Bíblia, leia livros. Procure pessoas que possam te ajudar. Mas olha o que diz Deuteronômio 6,6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, a palavra tem que estar no teu coração. E depois, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É obrigação sua, pai e mãe, ensinar o evangelho para o seu filho. O pastor tem que ensinar? Claro que tem, claro que tem. Mas com o pastor talvez ela tenha contato 1 ou 2 vezes por semana. Com você todo dia. É obrigação nossa ensinarmos para os nossos filhos. Você não precisa ter uma faculdade para ensinar a Bíblia para o seu filho. Você precisa ter paixão pela criança que você gerou. Se você tiver paixão, você vai dar um jeitinho e vai fazer. E quarto, e último princípio para encerrar. Vocação é dar o seu melhor. Vocação é você fazer o melhor com aquilo que você pode. Na parábola dos talentos, diz a Bíblia que Deus deu talentos diferentes para as pessoas. Para uns os 5, para outros 2, para outros 1. Ali talento, claro, está se referindo a dinheiro. Dinheiro. E depois Jesus veio para julgar e perguntou, o que vocês fizeram com o dinheiro que eu te dei? Ali está falando especificamente de dinheiro. Mas nós também podemos aplicar em relação a talentos naturais. Jesus também vai cobrar de nós. Ele não vai cobrar assim, irmãzinha, por que você não fez igual a outra irmã? Sendo que às vezes ela teve uma condição financeira melhor, intelectual melhor, estudou em melhores escolas. E você talvez não teve. Não, ele não vai cobrar de você igual dela. Ele vai cobrar de você o seguinte, por que você não fez o melhor com aquilo que eu te dei? Eu dei menos talento, menos qualidade para você? Fazer o quê? Deus é assim. Ou você acha que ele dá igual para todo mundo? Deus não é socialista não, meu irmão. Deus diverge. Mas nós vamos ser cobrados de acordo com aquilo que nós recebemos. Uns recebem mais, outros menos. Não tem problema não.
mas vamos ser julgados por isso. Em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que você tem, faça o seu melhor. Porque se você não fizer o seu melhor com aquilo que você tem, daí sim você vai ser um fracasso. Não compare você com o outro. Não pense o seguinte: eu sou pastor de uma igreja de 30. O outro pastor de uma igreja de 30 mil. Eu sou um fracasso, ele é um sucesso. Não. Eu estou fazendo melhor com aquilo que Deus me deu? Então eu sou um sucesso. Ele está fazendo melhor com aquilo que Deus deu? Ele é sucesso aos olhos de Deus do mesmo jeito. E a mesma coisa em relação às nossas vidas. Eu sei, eu não sou o melhor pastor que existe. Deus o livre, longe disso. Mas dentro das minhas possibilidades, eu sempre tento fazer o melhor. Pregar da melhor maneira possível, trazer o evangelho da melhor maneira possível, ser sincero para com os irmãos, amar os irmãos da melhor maneira possível. E é claro, você também precisa fazer isso na sua vida. Dentro daquilo, das habilidades que Deus te deu, ser o melhor filho possível, funcionário, patrão, pai, mãe, ainda que o nosso esforço não seja reconhecido aqui nesse mundo. Acontece. Às vezes você faz o seu melhor, ninguém vai dar nada para você. Qual o problema? Às vezes você faz o melhor para o seu filho, e ele cresce, vira a cara. E aí? Vai ficar triste? Claro que não. O sucesso na criação do filho não é determinado pelo que o filho se torna, mas por aquilo que a gente faz. Você fez o seu melhor? Então é isso que importa para Deus. Você não precisa, meu irmão, ser melhor que os outros, mas você precisa ser o melhor que você consegue ser. Vocação é não querer ser um sucesso aos olhos do mundo, mas é querer servir a Deus em obediência àquilo que Ele planejou para nós. O medíocre é diferente. O medíocre, para ele, o sucesso, realização, é apenas aquilo que o mundo olha, apenas aquilo que o mundo vê. Daí você vê o objetivo dele de passar na faculdade, sabe qual é? É só para esfregar na cara dos outros. Passei na USP, e você? O concurso lá, eu passei em primeiro. Nossa, você nem fez, né? Tadinho. Esse é o medíocre. Ele quer um emprego bom para chegar e dizer assim: vence na vida. Para os medíocres, vencer na vida está relacionado a dinheiro. É apenas isso. Olha o que diz Eclesiastes 4:4. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. A maioria deles é assim. É tudo por inveja. Às vezes ele quer ser melhor que o outro, quer fazer algo tanto, mas é só para mostrar que é melhor. Ele não quer fazer uma faculdade para poder ajudar o próximo. Mas ele quer para mostrar o seguinte: esse feliz que a vida inteira foi melhor que eu, ele vai ver que quando eu crescer, eu vou passar ele. Idiotice. Você não existe para ser um sucesso aos olhos do mundo. Você existe para servir ao Senhor, meu irmão. Nisto consiste a verdadeira realização. Só que muitos, infelizmente, é a síndrome de Aquiles. Talvez já ouviu falar de Aquiles, mitologia grega. Aquiles, quando nasceu, ele era filho de uma deusa e de um homem. E fizeram uma profecia a respeito de Aquiles. A profecia foi a seguinte: você escolhe, Aquiles. Ou você tem uma vida longa, morre em ditosa velhice, mas uma vida apagada, sem glamour, sem lembranças. Ou você tem uma vida curta e o seu nome vai ser eternizado. Todos vão lembrar de você. Ora, Aquiles escolheu o quê? Não, eu prefiro morrer cedo, mas para que o meu nome seja eternizado. Muitos pensam dessa forma também, infelizmente. Querem apenas terem um nome glorificado. Se esses missionários, como eu falei, sonhassem em ser grandes pastores, o evangelho não tinha chegado até nós. Provavelmente estaríamos perdidos e indo para o inferno. Mas graças a Deus, por servos que obedeceram à vocação do Senhor, de largar o seu país, suas famílias, suas congregações, e vieram pregar o evangelho para índio, e deles chegaram até nós. Percebeu hoje em dia? Eu falo para você que às vezes eu ia em algumas conferências, terrível. As profecias eram sempre o seguinte, para pastor, né? Deus te chamou para as nações. Eu nunca vi assim, Deus te chamou para São Luís, Paraitinga. Deus chamou para dirigir uma congregação no Putim. Eu nunca vi uma profecia dessa, meu irmão. Eu já vi, Deus te chamou para as capitais, aleluia. É sempre assim. Eu nunca vi um chamado igual de Elias. Lembra qual foi o auge do ministério de Elias? Elias, imagina o Elias com o seu pastor superior. Elias, viu o culto estava bom? Pastor, foi todo mundo. Quem? A viúva e o filho dela. Esse era o chamado de Elias. Sabe o que Elias fez? Foi fiel àquelas duas pessoas. Não foi essa aqui que Deus colocou? Vou ser fiel e pronto, acabou.
Para encerrar, a Bíblia fala a respeito de Maria, uma jovem temente a Deus, que graças ao Senhor, ela não se preocupou nem com a sua reputação. Quando Deus vem e diz, olha Maria, você vai ter um filho, você imagina a cabeça dela? Jovem, Senhor, mas não sou casada ainda. Não, mas não tem problema, você vai ter. Senhor, o que vão falar de mim, hein? Maria podia morrer por isso. Maria, o pai vai ser Deus, fique em paz, ninguém vai tocar você não. Você imagina ela explicando para as amigas dela, Maria, que barriguinha bonita, hein? Quantos meses? É de quem? É do Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Borracheiro? Da esquina lá? Você coloca, irmã, no lugar dela. Você podia morrer. Ela diz, a virtude do Espírito Santo me envolveu. Não teve medo. O interessante foi a frase dela, põe ali, Lucas 1,38. Então disse Maria, aqui está a serva, a escrava, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Se o meu ego vai ser enaltecido, não importa, Senhor, é a tua vontade? Cumpra em mim a tua vontade. Felizmente, o cristianismo atual diz e canta assim, né? Volte a sonhar, ele ainda realiza sonhos. Esse é o cristianismo atual. O cristianismo da noninho, que só vem para a igreja para receber. Me dá, me dá, me dá. Me dá minha bênção dá. É assim. O cristianismo atual. O cristianismo bíblico é igual ao de Maria. Eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. O cristianismo bíblico é o de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ainda que a cruz possa acabar com o seu ego, com algumas vontades, pode ter certeza, é apenas nessa vontade de Deus que você vai ter realização por completo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então, por um instante, por favor?